Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Geórgia. Serão estes os estados decisivos nas eleições nos Estados Unidos? Há contas ainda a fazer, se caso Kamala Harris escolha para vice-presidente o senador Mark Kelly, e aí talvez haja esperança para os democratas no Arizona. E se Harris escolher Josh Shapiro, então a Pensilvânia estará mais próxima. Se as eleições fossem hoje, a ver pelas sondagens, Harris ganhava em todos os estados fundamentais, menos Carolina do Norte, claro, e há aí na Pensilvânia a tal escolha do vice-presidente certo, que pode ser muito importante. Contas à parte, talvez até prematuras, mas irresistíveis, ao ritmo da mudança da realidade com a nova candidata democrata, o que atrai os olhares dos analistas é esta democracia caótica em que um candidato à Casa Branca desiste. Os aspectos sociológicos e voláteis da política americana dos últimos anos estão, aliás, plasmados na escolha de J.D. Vance. E é sobre aí que começamos a conversa com o Nuno Jerónimo, professor da Universidade da Beira Interior. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. E eu vou aproveitar a sua experiência, porque sei que esteve no Texas em 2015, numa altura em que ninguém acreditava que Donald Trump pudesse ser sequer nomeado no Partido Republicano. O que é que mudou na política norte-americana que a tornou assim tão inesperada? Boa tarde e obrigado pelo convite. Quando nós dizemos que ninguém acreditava que uma personagem como Donald Trump fosse sequer nomeado no Partido Republicano, esse ninguém é ninguém parecido connosco. Ninguém das universidades, ninguém do jornalismo, ninguém das elites pensantes. Mas fora da bolha? Mas fora da bolha. Algumas pessoas já acreditavam, já havia alguns, estes que ficaram célebres ao longo destes 8 anos. Que são os mesmos que invadiram o Capitólio? Que são os mesmos. Mas que... E que eu vou classificar a americana hillbillies, rednecks, os rednecks, trailer park people, trailer park, os white trash, há até uma vasta literatura da sociologia e da antropologia americana que usa mesmo estas designações. Sim. Aliás, o livro de J.D. Vance, não é? Vem chama-se do Hillbilly, não é? Hillbilly Elegy. Que é um saloio, vá. Sim, seria uma coisa dessas. E é preciso, por exemplo, nessa altura, há um filme que também é passado nos Apalaches, que é a zona de onde vem a família do J.D. Vance. É o tal filme que está na Netflix. É o Winter Bones. Não. Isso depois é o filme que o Ron Howard faz baseado no livro. Há um filme que tornou a Jennifer Law bastante conhecida quando ela era adolescente, chamado Winter Bones, que é uma rapariga à procura do pai, e é nos Apalaches. É também um retrato social da América que dessa miséria, menos. Dessa América que nós não conhecemos. Nós conhecemos a América de Nova Iorque e a de Los Angeles e não conhecemos essa. E essa, eu vi um bocadinho dessa no Texas, vi um bocadinho também na Louisiana. Mas são Texas em estados que votam, agora assim de cabeça, em 18 eleições, 12 são democratas, não é? Votam republicanos. Sim, claro. Republicanos. São estados muito republicanos, mas porque o Sul tornou-se republicano depois dos anos 60, não é? Com a viragem dos direitos civis. E essa América, a dos hillbillies, que é a América dos brancos pobres. Preocupados com a imigração? Preocupados com a segurança? Mais do que com isso, são preocupados com duas... Eu diria que vejo-os preocupados, mais uma vez, muito baseado mais do que na minha experiência na leitura de muita literatura, daquilo que os sociólogos americanos, antropólogos americanos foram escrevendo. E também
o J.D. Vance, que agora é candidato a vice-presidente, escreveu esse tal livro, que em Portugal é O Lamento de uma América em Ruínas, que é um retrato bastante interessante para conhecer essa América, e essa América assolada pela droga, pelo fim da indústria. Pelo fim da indústria. É essencialmente até mais isso do que a questão da imigração, porque não são estados com muita imigração. Mexicana, por exemplo, da América Latina, mas alguns estados do Sul, como o Alabama, o Mississippi, o Missouri e o Louisiana, são estados com uma grande percentagem de população negra, mas que são da escravatura, portanto, são descendentes da escravatura, não são imigrantes nesse sentido. Não, claro. Mas que, por exemplo, o que já o J.D. Vance, ainda o J.D. Vance moderado na altura, não é? Quando escreveu esse livro, mas o que ele dizia era que muitas dessa população branca se ressentia com uma política de proteção dos pobres desde que não fossem brancos. Portanto, começou-se a criar esse ressentimento. Essa frustração. Essa frustração. E depois há uma... Deixa-me só dizer isto, que é... Sim. Porque o título do programa da América Dividida, ela não é só dividida politicamente. Ela é dividida economicamente, claro, mas é por dividida estrato social e culturalmente. Há uma imprevisibilidade que assolou a América, mas ela parece mais caótica porque há redes sociais, a inconstância vem daí. Eu acho que... Parece que é uma sociedade, sobretudo, como dizia, nas elites pensantes, que vive baseada nas trends do Twitter. Não é? Mas mesmo antes do Twitter, eu acho que o Twitter pode ter trazido outra coisa. As redes sociais podem ter trazido outra coisa. A América viveu durante muitos anos, décadas, séculos até, se calhar, de uma certa... de um consenso entre as elites. Fossem republicanos, fossem democratas, havia um consenso do que era a América, do que devia ser, de qual era o projeto, do que é que... poderia ali haver algumas distinções, mas ela era essencialmente um projeto. Mas que excluía completamente minorias étnicas, mas os white trash, ou os hillbilly, como quero dizer, eles estavam completamente fora. Se quiser até, usando aquilo que a Hillary Clinton chamou os deploráveis. Portanto, esses também não faziam parte do consenso. Não eram só os imigrantes ou as minorias étnicas que estavam fora do consenso americano. Parece que falamos de castas aqui. Era uma casta. Os Estados Unidos foram governados por essa casta, que se entendiam bem, fossem democratas ou republicanos. Aconteceu que houve a gente pode dizer um espertalhão, por acaso veio do... Eu não tenho a certeza, assim, talvez fosse mais difícil vir do Partido Democrata, porque o Partido Democrata depois também foi tendo uma deriva, vamos chamar woke, só para simplificar. Ser mais fácil, sim. Foi tendo uma deriva mais à esquerda e mais identitária. Certo. Não é? E, portanto, pode ter sido mais fácil fazer isto no Partido Republicano, mas na verdade foi mais fácil aproveitar o espaço que o Partido Republicano deixou. E o flanco que os democratas deram, não é? Sim, claro. Com esta deriva essa deriva identitária que provoca essa sensação nos deploráveis da Hillary Clinton, nos hillbillies, nos white trash, provoca no que agora é o eleitorado de Trump, provocou duas sensações. Uma que já tinham, que era de nunca ninguém quer saber de nós. Sim. E portanto haver alguém que diz eu agora sou a vossa voz. O que, se nós pensarmos sociologicamente, o Trump representa zero do ponto de vista ideológico. Mais até ideológico, é de uma identidade social. Trump não tem nada a ver. J.D. Vance está-lhe a trazer a identidade. J.D. Vance é do eleitorado. O J.D. Vance vem do eleitorado do Trump. Está-lhe a dar trumpismo, não é? Está-lhe a dar, e como o J.D. Vance é ideologicamente mais consistente, sim, está a cimentar essa consistência, porque são esses americanos estão pouquíssimo preocupados com a missão dos Estados Unidos internacional dos Estados Unidos, ou isolacionista. Ucrânia, Gaza, nada disso interessa. Não interessa. E se nós pensarmos... Aliás, a ideia é não dar dinheiro a tropas para ir a fora, não é? Claro. Mas se nós pensarmos, independentemente do que nós concordamos, porque às vezes há sempre esta coisa de dizer explicar uma coisa ou entendê-la não significa concordar com ela. Claro. Bem, mas se olharmos da perspectiva interna
étnica dessa população, as missões internacionais dos Estados Unidos não servem para nada, nunca lhes trouxeram nada de bom. Pelo contrário, há uma parte... Trazem-lhe sofrimento para aqueles que decidem seguir muitas vezes a carreira, há uma parte que, e o próprio J.D. Vance beneficia disso. E depois os chamados veteranos com 20 e poucos, 30 anos são deixados ao abandono. E o J.D. Vance é um veterano. Sim. O J.D. Vance muda a vida dele, ele próprio conta isso no livro, quando entra para os Marines e faz uma missão no Iraque. Portanto, desse ponto de vista do interno, o serviço militar pode servir como uma espécie de elevador social, que é muito mais difícil, por exemplo, de conseguir através das universidades, que são caríssimas, e portanto, às vezes o serviço militar pode ter essa vantagem, ou pode servir de elevador social a essa classe. Nós não temos mais tempo, passa a correr. Bem, sim. Obrigada, sobretudo, por esta perspectiva ideológica e sociológica, não é? Dessa América dividida. Voltamos a encontrar-nos já a seguir no semáforo político, os dois, com a companhia do Ricardo Conceição. Para já, como sempre, acabamos com música. E porque Kamala Harris parece levar a dianteira e é uma melómana, fã de clássicos como Marvin Gaye, Aretha Franklin e Prince, vamos chegar com Prince. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time, so don't cry.